agora já estou ao vivo aqui. E que não tem a coca pra mim. Se você pegar ali para mim, botar aqui, ó, que eu posso... Boa tarde, Patrícia. Hoje vamos conversar com a professora Zuleika, que é a presidente do Sindicato de Minas Gerais. Acabamos de chegar. Já convidei você lá, Zuleika. Agora é só... Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Boa tarde. Vou colocar isso aqui direito para ficar melhor. E aí, professor? Bom te ver. Tudo em ordem aí nas Minas? Nas Minas Gerais? Que nada. Cada hora uma coisa. Cada hora uma coisa, professor. Não tenho dúvida disso. Aqui no sul do mundo também, viu? Tá difícil não, tá fácil não. É? Eu tô achando que nós vamos pro Ceará, não? Na verdade tem alguns locais, né, que a gente tá acompanhando, né? Tá um pouco mais pacífico, né? Você pega lá em Rondônia, né? Em Santa Catarina, né? Tá um pouco menos tumultuado, parece, as coisas, né? Mas eu acho que a demanda, assim, a discussão, como eu falei outras vezes já, né? Essa crise de saúde, ela impactou todos os nossos clientes, né? Todos os pais que estão na escola particular sofreram uma perda enorme de receita, né? E aí dá um É desespero muito verdade. grande, né, nas pessoas, né? E a gente mesmo, na escola, né? Você estava falando isso hoje, a gente estava falando na nossa escola, né? A gente é acostumado a fazer um plano para um ano, com projetos, atividades, tudo bem organizadinho. Agora a gente tem que fazer um plano para 15 dias, é uma escola aos pedaços, é umas coisas tudo aos pedaços. Então é um momento É, muito complexo mesmo, né? é muito complexo. E eu tenho participado aí das lives, né, com os presidentes dos outros estados, e a nossa situação aqui também em Minas não é tão satisfatória e com alguns pontos até mais agravantes, né? Porque Sim. além de nós termos aqui ainda uma nós estamos com uma medida provisória, nós estamos com uma nota técnica, né, do PROCON, que também chegou assim para a Procon, eu vi, gente, sim. do PROCON, e a gente está com a liminar dos dois sindicatos laborais também, que tem dificultado um pouco aí a questão de adotar outras medidas para poder ajustar a questão dos custos das escolas, né? Sim. Que seria uma saída, né? Por exemplo, se conseguisse ajustar um pouco o custo, poderia até ser repassado um pouco desse custo para os pais, né? Porque está com dificuldade mesmo. Só que como é que vai fazer isso se você não consegue reduzir jornada, não consegue... Porque, na verdade, muitas coisas você não precisa ter na escola hoje, né? As atendentes, cozinha, limpeza. Você pode diminuir bastante esse custo. Poderia reduzir jornada, né? Aproveitar a lei que está aí. Mas aí o sindicato não entende dessa maneira, né? Ou É porque seja, a, é um... a liminar foram dos dois sindicatos, e quando nós Caiu a tua ligação, Zuleika. A professora Zuleika acabou de cair. Saiu fora. Vamos ver se ela entra de novo aí, para a gente começar a conversa, né? A gente só estava esquentando as... Aqui. Voltamos aqui. Estamos voltando. Vocês estão me que ouvindo, não né? para. O telefone, ó, eu tenho atendido o telefone aqui de 7 da manhã às 10 da noite. O telefone não para. O telefone não para. Sim. É diretor de escola, até pai de aluno liga para a gente. É pai de aluno, né? É difícil.
Mas a questão que deu essa liminar foi quando foi interrompido, as aulas foram suspensas, e aí o governador deu um prazo até de 18 a 22, que a gente achou que não ia resolver, mas estava no princípio ainda. E aí nós aceitamos. Fizemos uma reunião até no domingo com o secretário da Saúde aqui do Estado, e ele achou que não era hora de parar. Achou que estava cedo ainda. Mas alguns estados já tinham começado os isolamentos, né? E nós estávamos com um grupo só de pessoas de universidades, de escolas, representantes de escolas, e o pessoal começou a pressionar um pouco para ver se resolvia essa questão. Aí eles deram esse prazo de 18 a 22. E o sindicato, e depois estendeu até 31 de março. Mas o sindicato entrou com a liminar pedindo por essa extensão de isolamento, e a desembargadora deu por prazo indeterminado. Tanto o prazo indeterminado, tanto o isolamento social, quanto a questão do salário. Então, assim, nós estamos com a dificuldade com relação à nota técnica do PROCON, porque as escolas, principalmente a educação infantil, tem perdido muito aluno, porque a nota da técnica do PROCON diz sobre a suspensão dos contratos, né? Até o fim do isolamento. Então, com isso, os pais estão pedindo a suspensão do contrato e não estão pagando, e as escolas não têm como manter os professores. Porque a gente está com uma liminar, mas como é que vai pagar? E as escolas aqui em Minas, só na educação infantil, nós temos mais de 214 mil alunos na educação infantil. Então, seria o quê? 214 mil contratos suspensos, a maioria de escolas pequenas, com essa dificuldade de poder ajustar custo. Elas não têm como ajustar custo. As escolas que são maiores... E o desembargador, lá que deu essa liminar, não conseguiram ainda convencê-la de que vai ser demitido um monte de gente? Porque vai demitir quantos? 214 mil alunos? Não conseguimos ainda não. Mais de 50 mil profissionais na área da educação infantil em Minas. Mais de 50 mil que atuam na educação infantil em Minas. Então, assim, a gente não conseguiu. Já entramos com agravo, com embargos, tentamos agora a última com mandato de segurança, mas a gente não conseguiu ainda. Então, assim, a Minas está com dificuldade. E cada hora, hoje eu estava conversando até com a pessoal da Secretaria da Educação, o problema é que cada hora, a cada amanhecer, você tem uma surpresa. É um órgão soltando uma nota técnica, o outro querendo regulamentar mais alguma outra coisa que o outro não regulamentou, e os textos, às vezes, que a gente custa entender aonde que eles querem chegar, né? Então, assim, muita reclamação. Hoje tive uma reunião no Ministério Público, muita reclamação, reclamam das aulas. Se dá 30 minutos de aula, está pouco. Se você dá uma aula, está dando muito matéria. Se você dá aula presencial, está expondo o professor. Se você dá aula com livro, o menino não entende. O pai não consegue fazer a rotina para ele. Então, assim, hoje eu estava conversando com no Ministério Público e disse que nós estamos vivendo uma pandemia que está relacionada à questão emocional, à questão, as pessoas se sentem no direito de invadir e até agredir o outro, né? Porque a gente vê nas redes sociais as agressões às escolas, as agressões aos professores, né? Assim, então, está difícil de atender. Tudo que você oferece, porque para nós também, né, Adhemar, é muito difícil, para os professores é difícil você se adequar dentro de um ritmo de aula e de tudo que você já programou por ano. Não, é muito difícil, assim. Aí é muito difícil. Então, assim, as escolas estão se adequando, mas olha, é muito complicado, porque além de todo o custo, né? Porque as escolas, nem todo mundo tem todas as ferramentas digitais em casa para fazer o que a gente precisa fazer, dar uma aula, né? Ontem eu estava ouvindo lá o Ayrton, né? Os professores podem ir na escola para poder filmar, que seria o ideal, né? Filmar as aulas online. Aqui em Minas, não. O professor não pode ir à escola, de jeito algum. Por conta da liminar. Por conta da liminar. Então, assim, o professor está tendo que fazer um estúdio na casa dele, um canto, para poder fazer essas filmagens.
Então, é muito difícil. Esse dificultador dessa liminar, até os auxiliares foram limitados, por exemplo. Nós ficamos um período com essa liminar sem quem atendesse até telefone, porque nenhum funcionário podia trabalhar. Nem porteiro, nem vigia, nem quem mexe. Ninguém. Dos auxiliares, a gente conseguiu reverter, e aí eles limitaram a participação do mínimo de funcionários, que seria a parte do patrimônio, de defesa do patrimônio, né? E a questão de folha de pagamento, RH, essas questões. Mas limitadíssimo o número de pessoas que estão trabalhando nas escolas e atendendo as famílias, né? Mas o professor ficou totalmente sem condição, está tendo que fazer... Eu tenho professor, por exemplo, que tem dificuldade de internet, que mora em condomínio, que é longe de Belo Horizonte. Como é que você vai exigir o professor grave uma aula se ele tem dificuldade de fazer isso na casa? Ele fala, Zuleika, posso ir no colégio para fazer isso? Eu falo, não pode. Não pode, você não pode vir cá, é proibido. Então, assim, que doideira, né? eu acho assim, que as coisas vêm, ao invés de facilitar, a gente já está sofrendo, que é a questão do isolamento, né? É uma questão, assim, que abala, a gente também fica abalado. Além disso, todas essas questões que a gente tem vivenciado que prejudicam o andamento do serviço, né? Sim. Eu não entendo, sabe? Eu tenho falado isso, a gente falou várias vezes já nas lives. Hoje estava conversando com um pessoal aqui do interior do Paraná. Então, assim, o Brasil é um problema muito grande. A gente tem, assim, muito rei, né? Muito reizinho no Brasil. Tem o presidente da República, é o rei do Brasil. Aí tem o do governador do estado, é o rei do estado. O prefeito é o rei da cidade. Aí tem os Ministério Público da vida, os defensores do PROCON da vida. Aí tem o juiz, que são os outros reis, que eles mandam muito, decidem muito, sem nenhum critério, né? Então, por exemplo, uma decisão judicial dessa, ele tem que, depois que passar isso, tem que entrar com uma medida como abuso de autoridade, que naquela lei de abuso de autoridade isso se encaixa perfeitamente. Porque é demais isso, sabe? É muita intervenção no setor produtivo, no setor que paga as contas, no setor que faz a melhor educação do Brasil, sabe? Então, eu tenho dito isso várias vezes, dei entrevista ontem na Folha de São Paulo, e eu falei isso para eles, falei, olha, eu não consigo entender o que a sociedade brasileira quer fazer, destruir a escola de primeiro mundo que ela ajudou a construir. A escola privada é uma construção da sociedade brasileira, né? Não é uma construção do governo. O governo só atrapalhou a gente a vida inteira. E nós temos uma escola, o PISA do ano passado mostrou isso. A nossa escola é equiparada com a escola de primeiro mundo, com a França, com a Itália, com a Alemanha. O nível educacional nosso em leitura, em ciência, em matemática, né? E o que esse pessoal quer? Destruir essa escola? Então, assim, o pessoal que tem essas 2 mil crianças que estão na educação infantil privada aí de Minas, vai fechar metade das escolas. Quando acabar a pandemia, eles vão precisar de escola. Vão colocar onde os filhos deles? Vamos colocar na escola. Você sabe que... Né? Você sabe vão que hoje eu deixar conversando com o cuidador em casa, nas casas. Entende? Então as pessoas precisariam se dar conta disso, né? Porque a escola é construção da sociedade. Tem que ajudar a manter, não é 2 ou 3 meses, né? E eu tenho dito isso na nossa escola. Falo com os pais, eu estou falando e tal, estou explicando isso para eles. Olha, não é 3 meses de mensalidade que você está apertado, e eu entendo que você esteja apertado, que a gente tem que colocar tudo fora, a educação do teu filho, aquilo tudo que você acreditou para o teu filho, o ano escolar do teu filho, não podemos botar fora isso, né? Mas parece que as pessoas entraram numa loucura, né? numa sociopatia. Que lógico, né? Você tem na sua escola, provavelmente lá, que nem diz o Portugal, né? 5% das mães que não mereciam ia dar resposta para elas, que nunca tá bom, né? Essas a gente teria que deixar de lado. Mas alguns tanto de gente tem um pouco de razão, a gente precisa conversar, mas tem gente que vem agredir, que não tem educação, que não educou seus filhos para ter limite, para ter organização, né? E a escola fazia o que dava. Agora não tem a escola, eles não sabem o que fazer. O filho bota a roupa a hora que quer, põe o sapato se quer, né? Então, esse tipo de educação, a sociedade está colhendo sozinha, né? E ela está colocando ainda a culpa na escola, né? Então, eu acho assim, mas é um momento muito esquisito, sabe? Mas é assim, isso é o Brasil. A insegurança jurídica que a gente sempre viveu no Brasil, agora está ficando evidente, sabe? É uma evidência. Mas você sabe que é uma preocupação, viu, Demar? Essa preocupação aqui do Estado vai ser essa mesmo, porque como está tendo o cancelamento de matrículas, né, de contratos, o fluxo dessas crianças que estão saindo dessas escolas
o Estado não vai conseguir absorver. Nós estamos com problema de cadastro ainda aqui, porque como o cadastro foi online, muitas crianças ficaram sem o cadastro por falta de condição de fazer esse cadastro online. Então, quer dizer, o Estado ainda está revendo essa questão do cadastramento online das crianças para poder recolocação das crianças nas escolas, né, para poder reestruturar de novo. Então, sim, a criança até 3 anos, sim. Então, assim, existe uma preocupação do Estado, justamente por isso, porque as escolas da educação infantil, olha, tem escolas assim que não sabem mais o que faz, o desconto que der, mesmo assim não consegue segurar. E tudo que você faz é assim, eu falei que a educação nunca foi tão vista agora, que a gente, né, no momento de crise assim, hora que seria da gente dialogar, quando a gente manda as circulares para as casas ou faz alguma orientação, eu sempre falo assim, que o sindicato, ele não legisla, né, e nem normatiza. O sindicato, ele orienta. Então, a gente tem que tomar isso como base, porque se a escola pega a orientação e faz dessa orientação uma condição de lidar com as famílias, muito bem. Mas nesse contexto hoje, a gente orienta, mas as escolas não estão tendo condição nem mesmo de orientar as famílias, porque as famílias estão numa defensiva tão grande, estão num processo tão grande de defender, sabe? Eu sempre falei assim, antes mesmo do contrato ser assinado, existe uma empatia com a escola que você escolhe. Porque a escola particular é uma opção porque o Estado não dá conta de atender, ok, pela qualidade que nós temos, né? Mas a primeira coisa, o primeiro contrato é a empatia. Você tem uma empatia pela escola. Quer dizer, você acredita que aquela escola ali vai te dar todo o suporte e você confia nela. Lógico. Agora, as famílias hoje, ao invés de chegar na escola para falar assim, posso ajudar em alguma coisa? Vocês... Não, é só cobrança. Eu, sinceramente, a gente chega a ficar decepcionada, porque eu já estou para 39 anos que eu estou na área da educação. E eu nunca passei por uma situação dessa, que chega a ser constrangedora da maneira com que se referem à escola, da maneira como que tratam isso. É como se a gente estivesse num supermercado para remarcar preço. Eu falo, gente, nós não estamos trabalhando com produto de remarcação de preço aqui, não. Nós temos um produto que é uma pessoa que está do lado de lá e uma pessoa do lado de cá, né, tentando ajustar, uma tentando ensinar para o outro poder aprender, e o impasse que as famílias estão tendo, que a gente entende também, né? A gente entende as famílias, mas é preciso, nessa hora, a gente ter um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de respeito ao outro, né? Eu fico achando, sabe, Ademar, a empatia que eles acham que a gente tem que ter é só para ter desconto na mensalidade. É só daqui para lá, vocês né? Lá para cá não precisa. Não, vocês não têm empatia, vocês não olham. Eu falo, como? Mas nós estamos olhando sim, porque nós temos professora, a gente não tem como, a não ser que eu faça os contratos. Você sabe que eu falo, tem hora que a gente fica tão cansado, né? É um desgaste emocional tão grande que a gente tem vivenciado com normativas que não se concluem, normativas que ficam pela metade, que a pessoa não sabe como é que vai fazer. Então, eu acho assim que vai demorar um pouco ainda para a gente poder ajustar toda essa questão, sabe? Assim, a nível nacional, inclusive. Nós estamos esperando essa normatização aí do Conselho, né? Do Conselho Nacional, que a gente está acreditando que venha para poder apaziguar um pouco a nível nacional, porque a níveis locais cada um está tentando ajustar da sua forma e muitas vezes um estado interfere no outro, né? Hoje mesmo me falaram, Zuleika, a sua nota técnica repercutiu aqui no meu estado. A gente sabe que reflete mesmo, né? Hoje os meios de comunicação são muito rápidos, então as pessoas recebem um comunicado na mesma hora, tá em todo canto do mundo, né? Então, esse dificultador... Né? Você gosta porque gosta, você não gosta porque não gosta e repassa criticando, né? A rede social tem isso. Né? É verdade. É verdade. Mas eu tenho visto aí as lives, eu falo assim, não, eu acho que é o único consolo que a gente tem, o único consolo é saber que o problema não é na minha escola, não é no meu sindicato, né? Ainda, a sorte ainda é essa. Porque, olha, Ademar, o que a gente nunca trabalhou tanto como a gente tem trabalhado aqui. Não, olha, a
A equipe do Cinep, assim, é a tempo, é toda a informação que chega, é na hora, sabe? Nós fizemos, já é a terceira assembleia que a gente faz, é reunião online. Então, assim, é trabalhar 12, 14 horas por dia, coisa que a gente nunca trabalhou tanto. E mesmo assim, Sim. nós temos um problema ainda, que as pessoas não leem, né? Agora que a Não, gente está não é. nesse isolamento, as pessoas deviam ter um pouco mais de tempo para poder ler, porque a cobrança está Mas demais. Você fica eles não leem, replicando, Margem, né? replicando. Eles não leem. Mas eles não leem e quando leem não entendem, não interpretam. É muito complexo, sabe? É Agora assim, quer complexo. ver? Deixa eu dizer algumas coisas. A gente já se conhece há um bom tempo. Você sabe que eu até sou um cara meio... Eu sempre olho meio o copo cheio da vida, né? E eu acho que assim, ó, essa tempestade vai passar, entende? Ela não vai... E a gente será diferente na próxima caminhada. Então, por exemplo, eu sei as angústias da educação infantil no Brasil inteiro, não é uma coisa só aí, aqui em Curitiba, em todo o Brasil. Né? Tem Cascavel, onde nós tivemos uma reunião hoje com o pessoal lá, que talvez vão abrir lá o comércio, já estão conversando isso, e a gente nessa linha está incentivando a prefeitura, então fazer um protocolo de saúde e tudo mais. E o que eu tenho falado, e acho que a gente tem essa conversa que a gente até organizou para falar para o sindicato, né, para os presidentes dos sindicatos, qual é a razão? Primeiro, para as escolas perceberem que a escola particular tem um monte de gente que luta por ela, né? E que muitas vezes as escolas não reconhecem, muitas vezes nem sabem que existe. Então, uma crise, assim, uma doença espalhada desse jeito, ela faz com que as pessoas percebam que existem outras coisas. Existe inteligência fora da minha casa, fora da minha escola, né? O mundo é muito maior do que aquilo que eu imaginava que era. Acho que isso vale para as escolas. Então, assim, o que eu tenho dito e a gente tem falado para a educação infantil? A primeira coisa, tente não fechar, não quebrar. Tome, cuide, se organize, né? Se não tiver reserva, arrume alguma coisa e não quebre. Porque vai precisar de escola quando acabar esse negócio. As pessoas que estão gritando contra a escola, que estão, um tanto delas, estão fazendo isso por desespero, porque não sabe para quem reclamar ou para quem falar. A escola sempre foi eu tenho uma coordenadora que trabalha com a gente há 30 anos, ela fala assim, ela fala por metáforas, como eu, assim, né? Ela fala assim, que o pai chega na frente da escola e descarrega o caminhão de mexerica e vai embora, né? E fica aquela mexerica encarada apodrecendo ali, depois você tem que juntar, né? Então, e é assim, a escola privada, ela é o que é porque ela trabalha essas emoções com as famílias, pro bem e pro mal. Nesse momento, a gente precisa, eu acho que o adulto da relação nesse momento social é a escola, entende? O dono da escola. É o adulto da Isso relação. é. É quem tem que ser a pessoa que diz assim, essa experiência vai ser legal. Daqui a pouco as coisas vão passar e o pessoal vai dar valor. Eu falei isso com a mãe agora há pouco, ele me ligou falando negócio de preço, eu tenho tratado pessoalmente, e daí ela falou, tá muito complicado fazer comida, porque ela fica no integral aqui, é caro pra caramba, eu tenho que pagar uma pessoa para cuidar e tal. Eu falei, pois é, você veja como é barata a escola atuação, né? Você pagar um valor, você acha caro. Mas viu como é barato? Não, Deus me livre, é barato mesmo, a relação é muito boa, não sei o quê. Então, por quê? As pessoas vão perceber isso, mas agora por que não percebe? Porque agora ela junta, na verdade, se pegasse uma família normal, que é das nossas escolas, todas do Brasil, um pouco mais rica, um pouco mais pobre, ela tem 3 contas caras para pagar por mês. 3 prestação, 3 boletos. Tem a boleto da casa, do financiamento da casa, o boleto do carro e o boleto da escola. São os 3 maiores prestações que ela paga. Os 3 investimentos que ela acredita que fez, né? Então ela faz investimento na casa, no lugar para morar, faz investimento no carro para se movimentar, é um sonho de consumo humano, e investir na educação dos filhos. É um investimento que a pessoa faz. Porque como você falou, e eu falei um monte de vezes, até fui mal interpretado, porque eu falei desse jeito, falei, olha, a família escolhe a escola privada para pôr, pode pôr a escola pública do outro lado da rua e não paga nada, né? E até a pessoa me mandou um e-mail, a mãe, pô, mas você falou mal da escola? Eu falei, não, da escola pública eu não falei mal. Falei, ele escolhe a escola privada porque a escola privada tem reconhecidamente mais qualidade do que a escola pública. Isso é uma constatação, não estou criticando nada, né? Mas assim, então quando a família recebe os boletos, né? Daí eu ouvi isso de uma mãe e falou assim, esses pragas desses boletos não pegam coronavírus, né? Os boletos vêm, né? Então, aí o que acontece? As pessoas têm muita dificuldade. Aí você imagine, de cada 100 pessoas que nós temos na nossa escola,
sem tiver algum impacto econômico. Uns perderam toda a renda, ficaram com dívida, que tem um comércio, que tem uma empresa, que tem um negócio, que tem aluguel para pagar no negócio, né? Uns perderam metade e outros perderam 20%, 30%. São poucos os casos que perderam pouco, que não perderam nada. Os funcionários públicos, alguns que a gente tem na escola, perderam um pouco, mas há muitos ainda, o governo já tirou algumas mordomias que eles tinham, algumas adicionais e tal, tirou porque sabe que também não vai poder pagar. Aqui em Curitiba a gente teve isso, em algumas cidades a gente teve isso, né? Então assim, eu acho que aí, o que eu posso dizer, tem um monte de educação infantil aqui nos assistindo, então eu queria agradecer, até, sim, quem sou eu para ficar dando conselho, ensinar o Padre Nosso para o vigário. Mas eu acho que a gente precisa ter serenidade nessa hora e trabalhar muito para não quebrar. Atender os pais com muita paciência, acolher, reparcelar, renegociar, propor, no caso da educação infantil, até os 3 anos, né? Acho que tem que recontratar, falar, fica aqui, me pague um pouco, eu preciso estar, e depois vamos recontratar, eu vou trabalhar menos, porque uma criança de 2 anos não é muito comum, não dá para fazer muita coisa à distância. Ele precisa da convivência da escola, é isso que a escola faz e é isso que a família quer. Deixar o filho lá para aprender a convivência e poder trabalhar. Né? Isso mesmo. Então, como a gente não presta esse serviço, não presta mesmo, a gente tem que reconhecer isso. E reconhecer, pô, pai, eu fiz isso. E a gente tem que repactuar. Olha, quando a gente voltar, vamos ver quanto que a gente vai trabalhar. Eu vou assumir esse prejuízo. Eu acho que a escola tem que pensar assim, para não perder o cliente, para não perder a criança, para não perder a parceria. Entende? Eu também penso assim. Tem os que vão aceitar, tem os que não vão aceitar, tem os que vão querer brigar. O cara que quer brigar, quer decidir o contrato, até 3 anos é como uma academia. Se você não paga, não paga, acabou. Paga multa, o contrato de trabalho, pronto. A partir de 4 anos, não é assim, ele tem que trazer uma declaração da já é obrigatório, né? Uhum. Tem que trazer, não é tão simples. Agora, se o pai não quer, não posso, eu não quero, vou ficar com ele em casa, eu não tenho mais condições, é possível que seja verdade? Claro que é. As pessoas estão com muita dificuldade. Eu tive alguns casos assim, a criança era pequenininha, de 2 aninhos, estava com um problema de saúde. O médico não quer que ele vá para a escola, é muito novinho, tinha problema de pulmão, nasceu prematuro, não sei o quê. A mãe já deu um jeito, botou a avó lá, uma tia, para ficar junto, morar na casa, vai cuidar esse ano que vem ela quer conversar de novo. Não, tudo bem. Entende? Então, eu acho que assim, para a educação infantil, a gente precisa perceber assim, eu não sou educador, não sou pedagogo, sou só educador, sou professor de matemática, gosto muito que me chame de professor. Mas eu gosto muito da educação, sou educador por querer ser educador. Né? A educação infantil ela tem toda uma coisa pessoal com as famílias. A educação infantil é um relacionamento de irmão quase. A gente não pode perder isso, entende? Tem que sempre tratar, ser o irmão mais velho da relação com a família, entende? Vai perder alguns casos que eles vão tirar porque não pode mesmo pagar, ou porque está com medo de não pagar, ou porque arrumou um jeito de se virar esse ano. Mas a gente precisa ter clareza o seguinte, esse pessoal vai precisar de uma escola no mundo que vem aí, que será diferente, mas vai ser mais difícil para as pessoas terem que trabalhar, né? Vão ter que trabalhar mais, mas vão precisar de uma escola. E eles vão lembrar da escola Estrelinha, que eu estou vendo que entrou aqui, da escolinha, da escola do seu bairro, da tia da escola que ele conhece, que conheceu 2, 3 anos, que cuidou do seu filho. E se essa escola existir, ele vai voltar lá. E muitos vão até se desculpar. Puta, eu estava muito desesperado. O que é verdade. Entende? Eu acho que esse momento é um momento, né, Zuleika, que nós, educadores, temos que ser, como sempre fomos, não vamos nem falar, nós sempre fomos os adultos da relação com as famílias. Família não educou direito, a gente vem cá, olha, veja bem, fala, mas continua fazendo a mesma coisa. Traz o sapato da criança para a gente colocar na escola, porque não consegue colocar o sapato. Né? Então, a gente não tem isso na tua escola? A mãe o pai que a mãe que não consegue pôr a roupa da criança? E daí, então, chamando a professora, chamar a atenção da criança, né? Nós tivemos agora. A mãe pediu para a professora chamar a atenção do filho que não queria estudar, filho de 6, 7 anos. A professora falou, vou dar uma dura nele. Falou, dá uma dura então. Daí pronto, ele sendo um pouco comportadinho. Né? Então, assim, a sociedade, por muitos anos, ela delegou para a escola umas coisas que não é da escola. Educação é problema da sociedade. E nós, escola privada, aceitamos isso de boa, conseguimos fazer. Fomos o irmão mais velho por muitas gerações. Sabe? Agora dá uma crise dessa, você quer o quê? O que a gente tem...
O que a gente tem orientado muito, Ademar, aqui é a questão, porque a gente sabe que quando as pessoas vêm, infelizmente, as nossas equipes, e eu acho também, aí na Sul não é diferente, as nossas equipes não foram treinadas para embate. Né? A gente não é treinado para embate. A gente é treinado para dar um jeito, para resolver, para contornar. Né? O próprio jeito, não é? O próprio jeito do educador é dessa forma, né? Então, quando a gente recebe esses e-mails assim, a gente, sinceramente, a gente dá uma coisa muito ruim, a gente se sente muito mal, né? Então, o que a gente tem orientado muito é assim, gente, não feche o canal de comunicação com as famílias, né? O caminho é deixar aberto. E, como você disse, o próprio estado do isolamento, ele provoca, e isso é comprovado, né, até na neurociência fala sobre isso, é comprovado que ele mexe com toda uma estrutura emocional que você tem. Né? Você saber que você não pode sair, ou você ter restrição a ir em determinados locais, e ainda mais com as crianças em casa, né, é muito complicado, porque a gente sabe, né, como você disse, as crianças hoje, a cada dia que passa, o número de alunos que ficam no integral na escola tem aumentado. Né? Os pais estão trabalhando mais, precisam das crianças na escola e não tem lugar melhor para deixar do que na escola. Mas quando a gente se vê frente a esses problemas, a gente, ao invés da gente tentar acolher a família, a gente retrai, porque tem medo, a gente tem medo. Sim, sabe? Eu acho que muitas vezes a equipe que está de frente, né, as pessoas que recebem, como elas não estão acostumadas com isso, a tendência é retrair, assim, ficar com medo. Então, eu falo muito, gente, eu acho que esses e-mails que a gente tem recebido, tudo isso que a gente tem passado, né, esses afrontos e, às vezes, muito desaforo até, às vezes, ofende até a gente como pessoa, né? Eu falo assim, isso aí é uma defesa da pessoa que está de lá, porque a pessoa de lá também está... Então, a gente, como educador, tem que até tentar superar isso. Porque, como você disse, isso vai passar, né? Na hora que passar, os pais vão vir, como já aconteceu algumas vezes, de algum desentendimento de opinião entre a família e a escola, depois acaba a família vendo que a escola só quer o bem. Porque eu falo, gente, o sentido nosso é estar com a família. Né? A gente quer estar com a família. Só que o problema da agora, o estar com a família, é dar o desconto. Mas não é isso. Não, é não cobrar nada. É deixar... não cobrar nada. A gente tem que ver por um outro viés aí. A gente precisa desse recebimento para manter os profissionais que a gente tem na escola. Agora, Zuleika, deixa eu só fazer um comentário para você. Assim, ó. Tem duas coisas que nós precisamos observar. Né? Nós estamos de uma geração, as mulheres da tua geração, elas foram tanto criadas e educadas para ser mãe, para ser dona de casa. As mulheres da educação infantil hoje são mulheres que foram educadas para ser empresária, para ser profissional liberal. Elas não sabem ser mãe, ser dona de casa, ser esposa. Entende? Então, elas colocaram os filhos para um profissional cuidar. É uma relação muito profissional. Entende? É uma relação, assim, ela tem uma relação de consumo, mas, claro, não é tanto uma relação, porque elas não foram preparadas para isso. E aí, agora, de um minuto para o outro, você diz assim para a mãe, agora você é mãe em tempo integral, você tem que ficar com as crianças todos os dias, o dia todo, e vai ter que ajudar eles a fazer lição, eles têm que... Qual parte você não entendeu que eu não fui preparada para isso, entende? Porque essa geração não foi preparada para isso. Esse é o primeiro ponto. Verdade. O segundo ponto, é o que eu chamo de geração mimimi. Nós temos uma geração de 35 para baixo, que eu tenho um filho nessa geração, de 38, né? A geração, que é uma geração assim, a gente cuidou. Mas o que eles são? A geração criada no carpete, que a gente fala. Né? É o pessoal que não sofreu nada, não teve dificuldade, mesmo a classe mais baixa, eles tiveram tudo, eles tiveram o brinquedo deles, tiveram a cama deles, tiveram... Eu dormi com meus irmãos, nós dormíamos numa cama de solteiro em 2 quando era criança. A gente, quando ganhava um brinquedo, era um só, e se quebrasse, nunca mais ganhava outro. Né? Então, a gente foi criado numa geração, é uma geração diferente. Né? Então, essa geração não pode dizer para eles. Né? Para dizer não, tem que ser com jeito, porque eles não topam ou não. Né? As mães, né? Os pais. É uma geração criada no carpete. Quem falou isso foi um carioca que viajava com a gente lá para conhecer a escola. Que ele fala, eu sou criado no carpete, não sujo meu pé de jeito nenhum. Né? Então, eu acho que a gente precisa considerar esses dois cenários, né?
para que a gente possa ser o adulto da relação, entende? A É pedagoga da verdade. escola, a dona da escola, ela precisa ter... Olha aqui quem está aqui. Oi? Ei, Angélica, Cris! Tá bom, querida? Tudo bem? tá bem você? Mas você sabe, eu tô ótima. Você Tô sabe que o ouvindo dia que você. eu ouvi a... Oi? Tô escutando Você sabe que o você. dia que eu... Ah, pois é, o dia que eu ouvi a Cris, ela falando, né? Eu falei assim, gente, ela falou exatamente o que eu penso, né? Como a gente tem que ser nessa hora, mais do que mãe, tem que ser vó mesmo, mais do que mãe, tem que ser vó, né? Então, assim, eu parto do princípio, a gente tem que atender, tem que responder os e-mails. Eu não gosto de responder e-mail. Eu prefiro ligar. Porque eu Eu acho, também. ou faz uma. Eu não gosto de responder. Porque o e-mail, você lê na entonação do que você está sentindo. Então, tem gente que ainda coloca em letras garrafais. A gente não sabe se é porque ele não sabe usar o minúsculo ou se realmente ele está querendo gritar. Né? Então, assim, a gente tem que Sim. ter até um certo cuidado até na hora da leitura, porque senão você se sente tão ofendida com o que escrevem, até mesmo com as letras que colocam. Então, eu falo, quando eu leio o e-mail assim a princípio, eu me dá um. Eu falo, não, eu vou. Para esse aí eu não vou responder nada, não, eu vou ligar. Mas só, Ademar, que a demanda foi tão grande, né? A demanda foi grande. As escolas, elas não estão dando conta de responder e-mail. E não estão dando conta Sim, de telefonar também para todo mundo, não. Porque a gente tem pequenas é escolas, mas a verdade. gente tem grandes escolas. Então, assim, o ideal é você Sim. ligar, né? Atender, mesmo que fique. Você sabe que nós fizemos um trabalho aqui no sindicato, nós disponibilizamos 6 linhas telefônicas celular, pessoal em casa. E aí, nós divulgamos isso. Divulgamos que nós estávamos em casa e aquelas linhas eram para atender. Olha, Ademar, nós atendemos mais pais e mães do que diretor de escola. Assim, pais desorientados. Ah, porque estou ligando para a Sim, escola, sim. não No consigo Cinep também. falar. Ah, não é? Então, assim, aí, pessoal, o que a gente fala? Liga para o diretor, liga para o diretor, fala com ele para colocar alguém lá para atender telefone, sabe? Então, assim, olha, eu nunca vi um trabalho feito pelo sindicato que tirou totalmente o viés de ser sindicato. Nós viramos uma central de atendimentos múltiplos, né? Tanto emocional como de legislação, de jurídico, de tudo que você pensar. Mas aqui em Minas a gente está ainda com uma interrogação se a gente volta em junho. Né? A gente está achando que a gente não volta ainda em junho. Nós vamos passar o maio e ontem o secretário da Saúde disse que nosso pico ainda vai chegar lá para meio de maio, final agora, metade de maio. Então, a gente também a falta de insegurança dos pais também é a nossa, né, Ademar? Porque Com você certeza. não consegue acompanhar aonde está esse vírus. Então, na hora que você vê, o pico subiu, o pico desceu, a gente fica assim, meu Deus, quantos morreram, quantos não morreram? Não tem teste, uns morreram. Então, assim, é uma insegurança tão grande, por isso que eu falo que se a gente não parar um pouco, respirar, né, e entrar em diálogo com os pais, recebê-los, atendê-los, né, e tentar ajustar, porque tudo que você fizer, dependendo do tamanho da escola ou independente do tamanho da escola, você não vai atender. Você pode ter 100 alunos. Se você quiser fazer a reposição do seu calendário no feriado, 10 não querem. Se você quiser antecipar Sim. férias, 5 não querem. Então, assim, é difícil. Hoje eu conversei com uma diretora do interior, ela falou, Zuleika, eu estou com dificuldade porque tem pai que não pode colocar o filho no horário que nós determinamos para a aula. Eu falei, mas como assim? Não, porque a aula do menino é de manhã. Nós colocamos que a aula vai ser 8h30 da manhã, mas nessa hora o pai falou que ele está ocupado. Eu falei, mas aí tá difícil, né? Porque se você está disponibilizando a aula, ainda tem que olhar um horário para que cada um possa receber a aula que está sendo ministrada online, tá difícil. Eu falei assim, a escola põe a norma, né? Se o menino estuda de manhã, se a criança estuda de manhã ou à tarde, você coloca um calendário de aulas que atenda o horário que ele estaria estudando. Se a criança é pequena demais, que está no Fundamental 1, ela precisa de um apoio, óbvio, de um pai ou de uma mãe do lado. Agora, você resolver a questão do horário, que a pessoa que vai ajudar
a criança pode ou não pode, aí eu acho que foge um pouco. Porque é igual você falou, né? Essa preparação também para lidar com esse dia a dia, com essa rotina, né, Não Ademar? é Também a brincadeira, não. gente. Eu acho que assim, isso também nos faz voltar um pouco e pensar qual que é a nossa função, porque num momento desse tamanho de crise, né, será que nós fomos tão eficientes para não ensinar esse pessoal a ter uma rotina, né, de estudo dentro de casa? Né? Por mais que você fale. Né? Então, assim, numa hora dessa, você fala assim, não, mas tem uma rotina. Aí a família fala assim, não, mas que rotina? Né? Que Que rotina. rotina? Então, que Que rotina? é isso? Então, quer dizer, eu acho que é voltar na época, eu lembro, né, na época que a gente estudava, que tinha aquela orientação educacional, que as orientadoras entravam dentro de sala e faziam um calendário de horário. De tantas a tantas horas você vai pegar isso e fazer isso. De tantas a tantas horas. Isso é rotina escolar, né? Que toda criança tinha que ter um manejo para poder fazer isso, né? Mas, enfim, a situação ainda Mas está. e assim, Zuleika, eu acho que tudo isso, tem uma pergunta aqui, por exemplo, tem várias questões, questão de volta gradativa, a gente está incentivando isso, por exemplo, em algumas cidades. Eu acho que não é no Brasil, a gente vai ter um problema agora em São Paulo, importante, São Paulo está na frente, ele já está com quase toda a capacidade de UTI em problemático e vai estourar na semana que vem. Rio de Janeiro está assim, de Brasília está mais ou menos, né? Então, assim, acho que Minas está um pouco atrás, Paraná está um pouco atrás. Aqui no Sul a gente vai entrar mais no frio agora, né? Assim, eu, de verdade, acho que a gente não volta às aulas. Assim, pode ser que volte por região. A gente parou de forma errada, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, não adianta a gente ter opinião. Já parou, está aí o problema, temos que administrar ele. Né? Não adianta a gente ficar achando que está errado. A gente parou errado. O ministro da Saúde falou lá atrás e eu escutei sempre, porque a gente tem que estar antenado. A gente deveria parar por um bairro primeiro, uma cidade, onde realmente a gente tinha problemas mais importantes para isolar. A própria China não isolou a China inteira, ela isolou uma cidade da China inteira. E depois isolou mais umas outras cidades. E daí ela fez assim, as coisas foram feitas. E assim que deveria ser feito. Nós, como temos os reizinhos em cada estado e os reizinhos em cada cidade, cada rei tomou uma decisão. Cada governador é dono do seu estado. Aqui no meu estado, meu secretário, não é assim que eles falam? Na minha cidade, os prefeitos falam assim, eles são donos da cidade, né? E institucionalmente eles têm poder para fazer isso. Então eu acho que nós paramos errado. Não precisava ter parado o Brasil todo tanto tempo para trás. Agora, a Minas vai chegar e a minha visão, assim, eu vi que gente falando assim, tá vendo, o Inder estava falando ali, acho que Deus quiser a gente volta em junho. Falei, a gente volta em agosto. Trabalhe com essa possibilidade. Assim, a escola tem que pensar mais na frente. Nós não podemos entrar no Deus quiser. Deus tem mais o que fazer, você me desculpe aí, viu, Winder? Do que ficar assim. A gente vai ter que pensar assim, como faremos se a gente voltar em agosto. E não é voltar. É verdade. Porque se você voltar hoje, a metade das crianças não vão para a escola. O Brasil está dividido em 3 grupos. Está dividido em 3 grupos. Tem os que estão se borrando de medo, os que não estão nem aí, e tem que não estão nem aí, assim, que nem o Bolsonaro e a turma dele, que não, isso aí morre uns 2 ou 3, é só uma gripezinha. E tem uma turma que é mais consciente, então é perigoso, a gente tem que cuidar, mas vamos tocar a vida, tem mais coisa. Então a gente divide em 3 grupos. Em cada escola tem esses 3 grupos. Tem os 3 grupos de pai e tem esses 3 grupos de alunos, de funcionários da equipe. Então, se nós não tivermos consciência disso, nós vamos estar trabalhando ou para um, ou para outro, ou para outro. E nós não podemos, na escola, nós não podemos ser assim. Porque quando, né? Então, quando decretou mesmo o fechamento, né, Idemar, muitos pais, antes mesmo da gente decretar que a escola fechou, já não estavam indo já mais. não ia para a escola. Com medo. Não estava indo. Exatamente. Então, assim, essa é uma situação ainda mais imprevisível, né? Então, com questão de reposição. Então, por exemplo, o que eu tenho dito, a gente tem dito no Brasil, quando a gente tem conversado, assim, questão de reposição. Assim, a criança pode ou não pode fazer naquele horário. Gente, faça no outro horário. Faça no horário que você puder em casa. Quando essa criança voltar para a escola, criança de 5 a 10 anos, vamos pensar assim, que é o grande número de estudantes que nós temos no Brasil inteiro na escola privada. E é onde nós fazemos a diferença. Nós vamos ter que ensinar a ler direito, ensinar a escrever direito, interpretar direito. Nessa fase, nós vamos ter que fazer o trabalho na escola. Tudo que nós estamos fazendo à distância, nós vamos contar, para efeito de burocracia, e tá. Mas nós vamos ter que dar as condições para essa criançada ir para frente. E nós vamos fazer isso. A escola particular não vai fazer de conta. Entende?
Só que É assim, isso mesmo. então, não adianta a gente ficar numa briga com a família, que na nossa escola não é isso. Não pode fazer naquele horário, tá gravado, você faça outro horário. Aí, como é que eu faço com a presença? A gente vai dar a presença, pode ficar tranquilo. Porque nós vamos ensinar eles aqui a presença, a entregar, mostrar o que foi feito para a secretaria, nós vamos ter que fazer, porque para eles, para a escola pública, eles não vão cobrar nada. Para nós, eles vão cobrar tudo. Entende? Nós vamos ter que fazer. Agora, nós vamos dar presença e vamos fazer. Como é que a gente faz ensino domiciliar para uma criança que está internada? Nós sempre fizemos isso nessa escola. A professora vai lá uma vez por semana, leva adição, depois a gente volta para a escola, a gente ensina o que tem que aprender, faz prova e faz uma ata e aprova ele. Pronto. Ele É isso mesmo. essa criança nunca, 90% das vezes vai embora, toca a vida. Então, nós, escola particular, sabemos o que temos que fazer. Nós vamos fazer, né? Quando voltar às aulas presenciais, a gente tem que fazer um plano pedagógico. E como é que é? E aí a pergunta que fizeram aqui, nós vamos orientar, cada sindicato vai propor um calendário. Tem que propor uma ideia de calendário. Mas o calendário isso, inclusive, é a autonomia da escola. Cada escola faz o seu. Tem algumas escolas, inclusive, têm perguntado sobre isso, Ademar. Tem falado assim, vocês vão propor um calendário? Eu falei, nós vamos propor um calendário. Mas eu não posso propor um calendário se eu não sei o tempo que eu vou ficar parada. Como é que eu vou? Eu vou começar a dar opções para a escola? Se a gente ficar agora até 30 de maio, vai ser esse. Ficar até 30 de junho, eu preciso primeiro ter certeza. Olha, nós vamos voltar às escolas dia tanto. Sim. Aí nós vamos sentar, refazer o calendário oficial e mandar para as escolas. Agora, cada escola tem autonomia de reajustar e refazer seu calendário de acordo com a sua necessidade, inclusive acompanhando até o que ela já tinha proposto, que vai ter que rever o que ela propôs para o segundo semestre, né? O calendário vai ser todo refeito. Então, e hoje tem que refazer assim, e cada escola vai fazer o seu, né? Isso. Hoje até me perguntaram assim, e com relação ao conteúdo? Eu falei, não preocupa com o conteúdo na hora que voltar, não. Você tem que ver, na hora que voltar, você tem que ver aonde foi que os alunos pararam. Aonde foi? E tentar recomeçar tudo de novo. Nós vamos demorar aí mais de mês para poder recomeçar isso tudo aí. E fazer de novo. O que a gente vai fazer é tentar que esses meninos não percam tanto o aprendizado do ano inteiro. Em menos tempo. Isso. Mas que a gente vai tentar recuperar o máximo possível, isso eu não tenho dúvida disso. Né? A gente sabe disso. As escolas têm compromisso com isso. Né? De dar. Eu tenho falado isso, já falei. Isso como presidente da FEDEP, eu já falei várias vezes em entrevista, para jornal. Falei, as pais da escola privada podem ficar tranquilos. A escola privada não vai fazer de conta, nem esses 3 meses. Agora vai manter um pouco a conexão, para as crianças não perderem a conexão com a escola, e depois, quando voltarem, serão preparados para tocar a vida deles escolar, na escola que eles estão ou em qualquer outra escola. Entende? Então, você pode ficar tranquilo, sociedade. E porque não tem a menor dúvida disso. As nossas 40 mil escolas são feitas de educadores que acreditam que podem mudar o mundo a partir das crianças. E eles vão fazer o trabalho deles. Entende? As dificuldades que nós estamos passando, Zuleika, eu acho que sim, são dificuldades de irmão mais velho, entendeu? Irmão mais velho é o que sempre carrega os problemas dos irmãos mais novos, né? Então eu acho que a gente precisa aceitar assim, ó, hashtag aceita que dói menos, e assuma o papel de irmão mais velho, dá um conselho, vem cá, deixa eu te falar um negócio, vai acabar esse negócio, vai precisar da escola, como é que vai fazer? Deixa eu te dar um conselho aqui, não vou nem cobrar nada para ele, não, mas eu quero sair, não, tudo bem, se quer sair, pode sair e tal, se você precisar eu tô aqui de volta, vem aqui, se eu puder, eu te atenderei com o maior capricho. Mas, pensa o seguinte, depois que acabar isso aí, você vai ter que trabalhar mais ainda do que você já trabalha. Você não vai precisar de uma escola de tempo integral, que você possa deixar teu filho, que ele vai se alimentar direito. Essa escola você já sabe que tem. Não deixa ela ser destruída. Então, essa conversa tem que ser feita um a um, Zuleika. Eu fiz isso na nossa escola. Nós temos 1.600 alunos. E eu recebi umas 300 ligações. Fiz uns vídeos, quando eu defini umas coisas, fiz um vídeo dizendo, vai ser assim. E recebi, em 3 semanas, umas 300 ligações. E todos eu respondi, e eu repito as mesmas coisas. E a Cris fala, olha, Cris, se você escutando, você ia matricular teu filho na minha escola também, né? Então, eu acho que é isso. Tem que encantar, né, Ademar? Eu acho que a escola... A gente ama tanto o que faz, ama tanto a escola, né? Que a gente, a cada momento que a gente vai vivendo cada vez mais dentro da escola, a gente vê que é um encantamento mesmo que a gente tem. E as crianças, o que sustenta é quando a gente fica lembrando da escola funcionando
e as crianças não quererem ir embora para casa, né? Porque as crianças não querem ir embora para casa. Então, assim, nesse movimento, eu acho que assim, é nesse movimento, né, do amar a escola, do acolhimento da escola, é que eu acho que nessa hora a família tem que pensar, puxa vida, quantas vezes eu fiquei no pátio da escola e meu filho não queria ir embora, né? E agora o filho está dentro de casa e E eles estão talvez doidos ela para nesse voltar. momento não consiga. É, E talvez nesse momento, Então, assim, Zuleika, a quando... família não consiga perceber, entende? Mas aí a gente tem que dizer, olha, É, presta verdade. atenção. Seu irmão mais velho, dá um conselho, entende? Isso eu acho que é esse o caminho, entende? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu Bom, acredito assim, tá difícil, né, de passar. Tá custando, porque a gente via os outros países, achava que o vírus não ia chegar aqui, que a gente ia ficar tanto tempo, né? Mas é igual você falar, é preferível. O funcionário falou, nós estamos em pleno voo trocando a asa do avião. É isso aí. Ou então não, e o avião estamos tá caindo, né? Ele não sabia, o seu não vai Então, despedaçar, assim, né? a gente está consertando asa de avião, consertando a asa do avião, o avião voando continuamente. Então, é assim que a escola hoje está funcionando, né? Nós não estamos É parando isso com aí. nada. Acho que a gente daqui a pouco tem que Tem terminar, que nós problema? estamos Tem, lógico. quase uma hora aqui. É? Nós estamos quase uma hora O papo aqui. tá bom, né, Demar? Ah. Tá. Deixa eu só falar uma pergunta aqui, que é da educação infantil. Tem bastante gente nos assistindo e é uma angústia muito legal, muito interessante, né? Mas é legal, é interessante, sim. Está oferecendo vídeo-aula. O que a gente viu aqui em Curitiba, eu vi em alguns locais fazerem. As escolas de educação infantil de uma região, elas se organizaram e começaram a mandar vídeo para as famílias, mas assim, ó, vídeo de um cardápio para a mãe fazer em casa para o nenê lá, para a criança de 1 ano. Os cardápios para fazer a comidinha que a criança gosta lá na escola, que a mãe não sabe fazer, que é aquela mãe que não preparou para ser mãe, que não foi preparar para ser dona de casa. Mandando atividades de psicomotricidade. As escolas se organizaram, tinham uma psicomotricidade, pagaram em várias escolas, ela fez um trabalho que todas as escolas usaram. Então, as escolas de educação infantil podem fazer assim, essa ideia de vídeo-aula, não é ensinar as crianças algumas coisas no infantil 4, 5 anos, dá para fazer algumas atividades pedagógicas, dá para dar uma aula Uhum. curtinha, 15 minutos e tal. Mas o mais das aulas e das atividades é você incentivar a criança a raciocinar, a pensar, a brincar, que é o que a gente faz na escola. É um tempo Uhum. de brincar na educação infantil. E ela pode brincar em casa. Por exemplo, na nossa escola tem Uhum. hora cívica, né? Tem uma criança que falou assim, quando que a gente vai ter hora cívica? Uma criança de 2º ano. A mãe falou hoje, porque a gente vai ter que montar hora cívica. Não, vamos marcar um jeito e vamos fazer hora cívica para as crianças. Entende? Cada um Uhum. na sua casa, vamos ficar na posição de sentido e vamos cantar o hino, como tem que ser feito. Entende? Então, Uhum. acho que a gente precisa usar isso com sabedoria, essa questão, para essa magia do infantil continuar acontecendo dentro de casa. A mãe vai perceber o encantamento da criança. É mais difícil com criança de 2 anos? Claro que é. Fazer Com 2 anos nem presente, dá. né, Ademar? Sim, tem que ser fazer presente. Em criança de 2 anos, é que nem o meu netinho. Tem 2 Se aninhos, fazer 1 ano e meio. presente. A criança vai mandar ele uma atividade da professora, ele olha e sai correndo para ir brincar. Ele não quer mais saber daquilo. Criança de 1 ano e 2 anos. Não adianta muito. É, Agora, 4 anos, a criança já tem é uma certa verdade. rotina, a criança tem um pensamento. É diferente, né? Então, acho que assim, a educação infantil, ela sempre sobreviveu porque ela tem uma capacidade enorme de se reinventar. A educação infantil está aí, as escolas públicas, a educação infantil com a estrutura muitas vezes melhor que a educação privada, com prédios maravilhosos e tal. E nós sobrevivemos na educação infantil. Tem escola com, às vezes, um prédio mais feinho, com uma pedagoga decente, com um trabalho humano muito legal, que não tem em qualquer lugar. Então, isso pode ser feito um tanto à distância, um tanto no vídeo-aula, mas precisamos sair da caixa, né? Eu falei isso para os nossos É verdade. professores hoje. Mas eu A gente falo, tem que sair Ademar, da que a caixa, Zuleika. importância O da vírus educação comeu a infantil. caixa. Eu falo assim, que a gente, na educação infantil, a gente tem que ser presença, né? Tem que estar presente. Sem preocupar se isso está contando como dia letivo, se não está contando, porque a gente não pode perder o contato com a família, não é? Eu penso assim. É isso aí. É isso aí. Zuleika, olha, estamos quase uma hora conversando aqui, né? Podemos ficar até amanhã Que aqui, mas acho que bom. o pessoal não vai aguentar, né? Tá, joia. Eu Obrigada, queria que Jodemar. você Obrigada aí a desse um jeito, todos. se você quiser terminar aí, né? Daí eu queria agradecer, né, a tua disponibilidade. Quero Aham. agradecer a tua luta, a tua garra. Você é uma guerreira
das Minas Gerais e do Brasil, né? Você tem uma contribuição Obrigada. importantíssima aí na escola privada brasileira, né? Fiquei muito feliz quando o Cinep MG voltou para a FENEP, você sabe disso, porque Minas Gerais representa, o Brasil é dividido em tem 3 estados que são a briga danada e atrapalham o Brasil inteiro. É Minas, Rio e São Paulo, né? Quando esses 3 brigam, o Brasil perde, né? Então, acho que a gente precisa... Eu sempre achei demais, gosto muito de você, sabe disso, a senhora é uma guerreira da nossa turma aí. Então, muito obrigado, né, Obrigada, por Demar. você Obrigada aí participar a e quem defender. acompanhou a gente aí. Obrigada. Obrigada, eu agradeço também, né, a participação da turma toda aí. E a gente está às ordens, né? Qualquer dúvida aí, a gente está às ordens. Vamos trocando informação. Cris, um beijo, Cris, para você. Continua aí, ó, firme. Se Deus quiser, nós vamos passar por isso, né? Se Deus quiser. Obrigada, Demar. Obrigada. Depois, Obrigada a eu sempre digo, vocês. Zuleika, né? Depois disso, teremos vida. E teremos Isso, que se Deus precisamos ter quiser. escola. A sociedade vai precisar. Então, a gente precisa ficar junto. Tá certo? Obrigada. Obrigadão, Obrigada, beijo no Demar. coração. Obrigada. Tudo Um de abraço a todo bom. mundo que nos assistiu Obrigada. aí. Tudo de bom. Tá Até logo. joia. Obrigada. Tchau.